paz, irmãos queridos. Vamos começar mais um culto de adoração ao Senhor. Nós fomos criados para a glória do nosso Deus e nós devemos sempre prestar a Ele todo louvor, toda adoração. Nós iremos iniciar um momento de culto lendo a palavra do nosso Deus, o Salmo 130. Você pode abrir aí na sua casa, a sua Bíblia, o Salmo 130. Iremos começar com a leitura desse texto, desde o primeiro versículo até o versículo número 8. A palavra do Senhor, nosso Deus, diz: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar. Santo Deus, majestoso Pai, glórias e honras nós rendemos ao Senhor, pelo Teu poder, pela Tua bondade, pelo relacionamento que o Senhor tem conosco. Ó Deus, adoramos o Senhor, bendizemos o Senhor, confessamos o nosso amor pelo Senhor, porque o Senhor de fato é amável. Olhando para o Senhor, nós somos despertados à adoração, por quem o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. Deus Todo-Poderoso, Tua palavra nos ensina que o perdão vem do Senhor. Se o Senhor nos tratasse conforme nós merecemos, já teríamos sido consumidos pelo furor da ira santa do Senhor, pois nós somos pecadores. Mas o Senhor é bondoso, nos trata segundo as Tuas misericórdias, e por causa de Cristo o Senhor nos perdoa os pecados. Louvado seja. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento de adoração, de modo que possamos cultuar ao Senhor com um coração de fato lavado, em santidade possamos glorificar o Teu nome. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos adorar o Senhor nosso Deus com alguns cânticos. Você pode cantar aí junto no seu lar. Se você ainda não chamou os seus familiares para a sala, para participar do culto, faça agora, chame, cante junto, para a glória do Senhor nosso Deus, toda a família adorando o Senhor. Adorando o Senhor, enche-nos com Teu amor, para o mundo agitar, esquecer. Cada dia Tua vida
Oramos Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitar, esquecer cada dia tua vida viver. Nossas vidas vamos transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Nossas vidas vamos transformar, refrigério pra nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Em oração. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos
Queridos irmãos, temos diante de nós o texto de Mateus capítulo 6, a partir do verso número 9 até o verso número 14. No último domingo, Deus nos deu o privilégio e a bênção de estudarmos a primeira parte desse texto, da oração dominical, onde Cristo nos ensina a orar. Agora nós iremos olhar especialmente, no modo mais detido, para a segunda parte deste texto. Mas faremos a leitura de todo ele. Então, a palavra do Senhor diz, a partir do verso número 9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós somos tão fracos e falhos, erramos tantas vezes, de tantas formas. Deus Todo-Poderoso, nos envergonhamos, nos humilhamos diante do Senhor, que é santo, santo, santo. Erramos até mesmo no modo de orar, de falar com o Senhor, porque não poucas vezes nós desejamos a nossa vontade sobre a vontade do Senhor. Desejamos muitas vezes, ó Pai querido, que a nossa vontade prevaleça, e talvez, quem sabe, em determinados meios, e até o nosso nome seja mais importante por causa do nosso orgulho, nossa soberba. Confessamos ao Senhor, querido Deus, que às vezes nos deixamos levar pela idolatria, mas isso não glorifica o Senhor. Todas as vezes que nós colocamos acima do Senhor a nossa vontade, estamos de algum modo nos idolatrando. Isso não agrada. Santo Deus, ajuda-nos a orar como convém, a viver como convém, a testemunhar do Senhor, a sermos santos, a glória do teu nome. Livra-nos da idolatria, do mal, do pecado, da soberba, do orgulho, dos sentimentos malignos. Livra-nos das ciladas do maligno, que às vezes são mais sutis do que nós conseguimos perceber. E às vezes nós nos deixamos levar quando percebemos que já fomos enredados nas redes traiçoeiras do inimigo das nossas almas. Livra-nos, ó Pai, e ajuda-nos a bendizer o Senhor e a glorificar o Senhor de maneira reta e íntegra. Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece as nossas necessidades, elas mais íntimas, o Senhor sabe, planos, desejos, fraquezas. O Senhor nos conhece. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada irmão da segunda igreja
pessoa que nesse momento está assistindo a transmissão da Tua Palavra. Santo Deus, que o Senhor possa agir em cada coração, transformando para o louvor do nome do Senhor, sustentando e edificando as nossas vidas para a glória do Teu nome. Fale conosco no momento, agora, da exposição da Tua Palavra. Permita-nos aprender, crescer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados irmãos, semana anterior nós mencionamos, e eu quero apenas trazer à memória dos irmãos, ainda que brevemente, ainda que rapidamente, o que vimos na semana passada. Observamos que a oração dominical está dentro do contexto onde o Senhor Jesus está ensinando sobre diversos assuntos. Está dentro daquela sessão chamada o Sermão da Montanha. O mestre ensina sobre adultério, vingança, amor ao próximo, fala sobre como dar esmolas, ele fala sobre as bem-aventuranças, que não veio para revogar a lei, mas para cumprir. Vários assuntos são tratados. Quando nós olhamos para o capítulo 6, nos chama a atenção que o Senhor nos fala como devemos orar. Não devemos agir como os hipócritas fariseus, que oram nas praças procurando louvor dos homens, e nem devemos orar com pressupostos errados, pautados nas vãs repetições, tais como os idólatras fazem. Por exemplo, citamos na semana anterior os profetas de Baal que clamavam desde a manhã até o meio-dia, pedindo a Baal que enviasse fogo sobre o holocausto. Nada aconteceu. E eles repetiam, manda fogo, Baal. Nada aconteceu. Elias, de um modo simples, direto, ele clamou ao Senhor para que todos soubessem que havia um Deus em Israel, e Deus enviou fogo e consumiu o holocausto. Nós vimos isso na semana anterior. Também apontamos a necessidade de orarmos conforme Cristo nos ensinou, compreendendo que Deus é o nosso Pai, que nos adotou na família dele por meio de Cristo, e por isso nós temos um relacionamento pessoal com Ele. Temos muitos irmãos, porque o Senhor tem o seu povo de todas as tribos da terra, ou pessoas de várias línguas, raças e nações constituem o povo de Deus. Nós temos irmãos que nem mesmo conhecemos em vários lugares do mundo. Nós observamos a necessidade de orarmos buscando que o nome de Deus que seja santificado nas nossas vidas, em tudo que fizermos, falarmos, Deus seja glorificado, que o reino dele venha, a vontade dele prevaleça e não a nossa. E agora nós temos diante de nós, para a nossa reflexão, verso 11, 12, 13 e 14. No verso número 11, nessa oração, nós devemos aprender e pautarmos as nossas, porque aqui é como devemos orar. Nós devemos orar confiados na providência divina. Nós devemos orar clamando ao Senhor Deus que nos dê o pão todos os dias, o pão cotidiano. Nós devemos nos entregar à providência eterna e soberana do nosso Deus. No sentido de que não devemos confiar em nós mesmos, mas confiarmos no Senhor que cuida de nós, que nos alimenta, que nos preserva, que nos dirige, que nos conduz. E aí nós temos, amados, exemplos diversos. Olhando para o povo de Deus,
quando estava caminhando pelo deserto, nós vemos a providência do Senhor alimentando o seu povo, enviando maná todos os dias. Apenas no sábado o maná não caía, mas na sexta-feira caía uma porção maior para que o povo de Deus pudesse recolher porção dobrada. E aquele episódio narra de maneira clara, nos ensina a providência de Deus, alimentando o seu povo no deserto. E o povo de Deus deveria então, todos os dias, pela manhã, sair ao campo e recolher a porção para aquele dia. E no dia seguinte também, e no outro também, e apenas na sexta deveria recolher porção dobrada, porque era necessário confiar que Deus continuaria suprindo as necessidades. Nós temos o Senhor nos ensinando a orar, pedindo ao Pai que nos dê o pão diário. Não confie em você mesmo. Não confie na força que você imagina que tem, na habilidade que você imagina que tem para sair e negociar e obter lucro e comprar o seu alimento. Não confie em você mesmo. Você parar para pensar de um modo mais profundo na realidade, se você tem saúde, habilidade, se você consegue algum negócio, se você tem um emprego, tudo isso é fruto da graça divina. Olhe para os dias de hoje. Quantas demissões não aconteceram? E se você, pela graça de Deus, continua preservando o seu emprego, tem alimento no seu lar, é fruto da providência do Senhor. Mas nós podemos até dar um passo anterior. E ainda que você tenha recursos, se Deus não fizer a terra produzir, a semente germinar, não haverá pão para você comprar. Então compreenda que quando oramos, Pai, dê-nos o pão diário, nós estamos também manifestando a nossa confiança de que tudo na terra, nesta vida, para a nossa subsistência, vem de Deus. É confiança de que Deus sustenta o universo que Ele criou. Pai, dê-nos o pão de cada dia. Irmãos queridos, é uma necessidade básica se alimentar. Se a pessoa não se alimenta por longo prazo, ela se enfraquece e vem a óbito. Portanto, nós devemos orar deste modo, confiados de que Deus é quem nos sustenta. A provisão dele é constante nas nossas vidas. O cuidado do Senhor é maravilhoso conosco. Se você tem trabalho, agradeça ao Senhor. Se você tem alimento em casa, louve a Deus. Porque pela misericórdia do Senhor, o Senhor sempre nos dá mais do que nós precisamos. De tal modo que podemos até ajudar outros, como temos feito. Louvado seja Deus. O Senhor nos dá mais do que precisamos e nós então nos unimos, doando para podermos ajudar aqueles que têm menos que nós. Dá-nos o pão de cada dia. Queridos irmãos, olhando para o verso número 12, nós vemos agora o Senhor tratando de algo que é também tremendamente importante, que é o arrependimento e a súplica pelo perdão. Lembre-se de que Cristo está ensinando a igreja a orar, e o Senhor ensinando os homens a orar, o Senhor diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O Mestre, Jesus Cristo, não precisava orar deste modo, porque ele não havia cometido nenhum pecado, não cometeu nenhum pecado. Ele está ensinando pecadores a orar. E é
de necessidade primária dos pecadores suplicar por perdão a Deus que é santo. Santíssimo, na realidade. Nós vemos lá em Isaías os querubins dizendo: Santo, Santo, Santo. Muitíssimo santo é o Senhor nosso Deus. Sendo Ele perfeitamente santo e eu pecador, é uma necessidade primária suplicar que Ele me perdoe as ofensas, as dívidas, os erros que eu cometi, os pecados que eu cometi. E aí, para ressaltarmos ainda mais essa necessidade, devemos voltar e nos lembrar o que são pecados. Quais as definições que nós temos nas Escrituras para o pecado? Por que eu devo me considerar pecador? É porque a Bíblia nos ensina que pecado é qualquer transgressão da lei de Deus. E o padrão da lei de Deus é altíssimo. E se eu pecar em um só dos mandamentos do Senhor, eu me faço culpado de todos os outros. E é claro, queridos, é claro, infelizmente, nós somos pecadores. Caímos em um ou outro mandamento, ou em outro mandamento, somos pecadores. Eu quero lembrar com os irmãos quando um jovem chegou para o Senhor, um homem chegou para o Senhor, disse: Bom mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? E ele fez uma pergunta importantíssima, e o Senhor então olhou para ele e disse: Olha, você conhece os mandamentos? E ele de pronto respondeu: Senhor, tenho observado todos desde a minha juventude. Queridos irmãos, às vezes nós cometemos o erro deste homem, imaginando que conseguimos observar todos os mandamentos de modo perfeito. Aquele homem foi superficial na sua análise. Quando diz: tenho observado tudo isso desde a minha juventude. Ele podia até conhecer todos os mandamentos desde a juventude, mas não havia cumprido todos eles perfeitamente, porque nenhum de nós consegue cumprir. Mas às vezes nós nos esquecemos disso. E por nos esquecermos disso, deixamos de orar, clamando o perdão do Senhor. É necessário dizer também que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei divina. Isso significa que nós pecamos também quando deixamos de fazer aquilo que Deus nos ordena fazer. Quando deixamos de amar o nosso próximo como a nós mesmos, nisso estamos pecando. Quando deixamos de buscar a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas, nisso estamos pecando. Quando deixamos de buscar as Escrituras, a comunhão com Deus, o aprendizado da palavra do Senhor, nisso estamos pecando. Quando deixamos de ajudar o nosso próximo, tendo condição de ajudá-lo, nisso estamos pecando. Portanto, meus irmãos, nós somos pecadores, pois erramos o alvo. Somos pecadores por uma condição herdada de Adão. Somos pecadores porque cometemos pecado. E devemos clamar ao Senhor: perdoa as nossas dívidas, ó Pai. Perdoe os nossos pecados. Mas é importante ressaltar que o Senhor Jesus ensina que devemos clamar ao Pai, e Ele liga o perdão que nós pedimos ao Senhor nosso Deus com o perdão que nós oferecemos ao nosso próximo. Observe o verso número 12, quando o Senhor diz: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E lá no verso número 14, o Senhor Jesus ensina: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o nosso Pai Celeste nos perdoará.
Mas e se não perdoarmos? Porque nós pecamos contra o nosso próximo na caminhada e ele pega contra nós. Nós erramos contra ele e ele erra contra nós. Mas e se eu não perdoar aquele que errar contra mim? Diz o Senhor: se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as ofensas. Irmãos queridos, perceba como o Senhor Jesus sempre acerta o alvo. Nós devemos clamar perdão a Deus, porque somos pecadores. E quem sabe essa seja a parte de maior compreensão e que nós podemos até praticar com mais facilidade. Todavia, por causa da nossa natureza, às vezes nós temos muita dificuldade para perdoar aqueles que cometem erro contra nós. E louvado seja Deus, o Senhor Jesus nos ensinando a orar, Ele une estes dois assuntos, dizendo que nós devemos clamar perdão ao Pai pelas nossas dívidas, e assim como nós temos concedido perdão àqueles que erram contra nós. Se não fizermos, o Pai Celestial tampouco nos perdoará as nossas ofensas. Pare e pense um pouquinho. Quem você precisa perdoar? Ou quem sabe, a quem você precisa pedir perdão? É possível que na sua caminhada, talvez você tenha guardado rancor no coração pela atitude de alguém que lhe ofendeu há algum tempo atrás. Você precisa perdoar, nós precisamos perdoar. Ou quem sabe você verifica que precisa pedir perdão a alguém porque você agiu mal com essa pessoa há algum tempo atrás. Queridos irmãos, o Senhor Jesus nos ensina nesse sentido. E isso é tão importante quanto o pão de cada dia, no sentido de que se não perdoarmos, isso acaba se tornando como um veneno dentro dos nossos corações. Iremos também ficar enfermos pela falta de perdão ao próximo e sem dúvida nenhuma, porque nosso Pai Celeste também não irá nos perdoar. Verso número 13, nós temos o Senhor Jesus ensinando: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Nós devemos clamar ao Senhor que nos livre do mal, das ciladas do inimigo, e que não nos deixe cair diante das inúmeras tentações que nós temos diante de nós, neste mundo que jaz no maligno. Tentações que nos cercam todos os dias, ciladas. Livra-nos do mal, não nos deixes cair no erro, na tentação. Nós somos pecadores, inclinados para o erro. Muitas vezes, vendo o pecado, ao invés de nos desviarmos, acabamos nos deixando atrair por ele. O Senhor nos ensina a pedir ao Pai que nos fortaleça de tal modo e que nos livre das tentações e que nos ajude a lutar contra elas. Livra-nos do mal, não nos deixes cair nas tentações. Só Deus pode nos sustentar na presença dele. Irmãos, isso é lindo nas Escrituras, porque a nossa salvação depende única e exclusivamente de Deus. Na sua bondade e graça, Ele nos dá a salvação. E nós só podemos permanecer na presença dele pela própria sustentação dele. Por isso o Senhor Jesus nos ensina a clamar ao Pai para não nos deixar cair na tentação, porque se depender de nós, nós iremos cair em tentações várias vezes. Se depender das nossas forças, nós não conseguiremos lutar contra as tentações. É por isso que Deus, na sua graça, trabalha nos nossos corações
com o Santo Espírito nos fortalece, nos anima, nos desperta para lutarmos contra as tentações. E na sua infinita bondade e providência, nos livra de tantas tentações. É porque Ele é bondoso e quer se relacionar conosco de maneira que nós possamos crescer na presença dEle. Louvado seja Deus, porque Cristo nos ensinou a orar. E que Deus trabalhe nos nossos corações, para não nos esquecermos dessas lições preciosas que devemos colocar em prática nas nossas orações e nos nossos relacionamentos. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse momento e suplicar ao Senhor a bênção dEle nas nossas vidas. Vamos orar. Pai, ajuda-me a viver conforme o Teu desejo, ajuda os irmãos a viverem conforme o Teu desejo. Obrigado pela Tua palavra que nos confronta e nos mostra onde erramos e nos anima a buscarmos força no Senhor. Ajuda-nos a perdoar, a pedir perdão, a sermos confiantes na providência do Senhor, a dependermos tão somente do Senhor. Ajuda-nos, querido Deus, a lutarmos contra as tentações. Não nos deixes cair no mal, livra-nos das tentações. Ajuda-nos a viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, preciosos, queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, esteja sobre todos vós, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, você continue firme na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome.